Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Estamos felizes porque nós estamos no local certo. E eu estou muito feliz de poder compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Quero agradecer aqui a oportunidade, pastor Rubens, agradecer ao evangelista Igor, meu amigo, desde janeiro, me escalou para essa missão. Estamos nós aí, irmãos. Hoje o Senhor vai falar conosco de uma forma diferente. Eu estava estudando essa mensagem. Quando a gente começa a estudar, às vezes a gente esquece do tempo. Teve uma hora que eu achei necessário parar e olhar outras coisas. Aí eu abri a internet e tomei um susto quando eu vi questão de guerras. Moscou estava sendo atacado lá com drones. E como nós estamos ouvindo falar de guerras e rumores de guerras. E tem um fenômeno, amados, que eu não sei se vocês conhecem, que os médicos batizaram como anestesia de combate. O soldado está ali guerreando, ele está lutando, ele está batalhando. De repente ele recebe um tiro, um estilhaço, uma perfuração. E ele não sente, porque ele está cheio de adrenalina. A adrenalina está tão cheia que não deixa a dor chegar até o cérebro. E ele continua lutando, continua ajudando as pessoas, combatendo. Às vezes ele até vira herói, ele salva o colega. As pessoas colocam ele como herói, mas ele nem percebe que ele está ferido. E aquelas feridas, aos poucos, está tirando ele da batalha. E isso eu refleti na mensagem de hoje, porque nós estamos numa batalha espiritual. Muitos de nós estamos de um lado para o outro, trabalhando para lá e para cá, e não estão tendo tempo para cuidar das nossas feridas. E nós nem percebemos que aos poucos, feridas estão querendo nos tirar das batalhas. E é sobre isso que nós vamos ministrar essa noite, amados. O título dessa mensagem é: não permita que feridas te tirem da batalha. Quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo de número 5. Segundo livro da história dos reis de Israel, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos pular para o 14. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amados, o texto que nós acabamos de ler narra a história de um homem muito conhecido, Naamã, comandante do exército da Síria. Ele era um homem, como o nome dele diz, deleite. Ele era um homem muito famoso na sua terra. A palavra diz aqui que através dele o Senhor deu à Síria libertação, libertou eles. Muitos historiadores, muitos estudiosos da palavra afirmam que esse livramento que o Senhor deu através de Naamã foi sobre a Assíria, um poderoso exército.
A Síria é um país pequeno que fica ao nordeste de Israel. Já a Assíria é um grande país. Então você imagina que o rei dele tem muita gratidão por ele. Naamã era conhecido o seu povo, mas também conhecido pela Bíblia. Aliás, ele é conhecido por todo mundo através da Bíblia. Pelo seu povo, ele é conhecido por ser um comandante aguerrido, um grande líder, alguém que eles poderiam confiar. Na Bíblia, você vai ver que ele é conhecido pelas mesmas coisas, mas a Bíblia vai trazer mais informações sobre Naamã. Na versão King James, vai dizer que Naamã é considerado uma pessoa honorável. Honorável significa digno de honra. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que o profeta Elias, ele foi citado 29 vezes. Já o profeta Eliseu, ele é citado apenas uma vez. Logo no momento em que Jesus cita Naamã, ele diz que na época do profeta Eliseu, o Senhor existiam muitos leprosos, pois nenhum foi curado, a não ser Naamã. Naamã era conhecido, amados, pelas suas vitórias, mas ele carregava consigo, dentro da sua armadura, feridas que ninguém percebia. Naamã, ele era vaidoso, porque ele gostava de presentear com lindas vestes, mas debaixo daquelas vestes existiam feridas que ninguém sabia, que ninguém percebia, que aos poucos estava tirando ele da batalha. Quantas pessoas nesse mundo não estão assim, amados? Estão fazendo o seu nome, estão guerreando, estão lutando, estão ganhando medalhas, sendo consideradas como pessoas honoráveis, estão para lá e para cá, ganhando o mundo, mas dentro dela existem feridas profundas, que ninguém percebe, somente ele, ninguém sabe, somente essa pessoa, que aos poucos estão tirando da batalha. Aleluia. A lepra não tinha cura, amados. Se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver que várias pessoas pegaram a lepra, mas ninguém ficou curado, se não foi por Deus. Porque existem feridas que só Deus pode curar. Existem feridas, amados, que não adianta você procurar médico, não adianta você procurar nenhum profissional. Existem feridas profundas que só Deus pode curar. Existem pessoas que apresentam perante a sociedade uma postura de vencedor, mas quando está sozinho com ele, chora amargamente porque sabe que está perdendo as batalhas. As medalhas no peito, os títulos, o dinheiro, a honra não curam feridas do coração, mas há uma esperança. Existe um Deus que não olha para dinheiro, existe um Deus que não olha para a armadura, mas ele ora direto no seu coração. Existe um Deus que não conhece causa impossível, que não conhece doença que não pode ser curada. Existe um Deus que tudo pode, que tudo faz, que se levanta por aqueles que buscam a ele. E Naamã descobriu que existe um Deus que poderia mudar a história dele, e aquele mesmo Deus está aqui essa noite, e ele quer curar, ele quer libertar, ele quer sarar, ele quer mudar situações. Só você que crê que Deus pode mudar a história, levanta a mão para o alto e louva o Senhor, adore a ele, aleluias. A lepra tinha 3 estágios, irmãos. O primeiro estágio eram manchas pelo corpo. Manchas que você podia tocar, a pessoa nem sente. Pode colocar fogo, a pessoa não sente. O segundo estágio são feridas profundas. Nesse momento você consegue até esconder. Naamã estava nesse estágio. As feridas ele ainda conseguia esconder. Só que vem o terceiro estágio, onde o corpo apodrece.
a pessoa vai se abaixar para pegar alguma coisa, a orelha cai. Ela vai cheirar a comida, um pedaço do nariz cai. Então por isso que muitas pessoas que tinham lepra enfaixavam a cabeça, o rosto, o corpo, porque pedaços do seu corpo estavam indo embora. Então Naamã sabia que para ele a esperança estava acabando. Ele não tinha mais o que fazer. Ele sabia que o próximo estágio podia levar ele à morte. Mas é justamente no momento em que tudo parece perdido que Deus acende uma fagulha de esperança. Talvez você chegou aqui nessa noite com problemas que só você sabe. Talvez você tenha problemas que você consegue esconder até da sua família, até da sua esposa, até do seu esposo. Porque você está desesperado, porque você não sabe qual é a próxima fase. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele é poderoso para mudar essa situação. Talvez você pensou que não tinha mais jeito. Talvez você pensou que era o fim, mas o Senhor diz para você que o fim é melhor do que o começo, e grandes coisas Ele fará na sua vida. Aleluia. Naamã ficou sabendo que o Senhor poderia o curar, irmãos. E ele não ficou sabendo da boca de um rei, da boca de um general, não. Ele ficou sabendo da boca de uma escrava que ele tinha com ele dentro de casa, amados. Poucas palavras que mudaram a direção. Naamã, que estava indo em direção à morte, agora ele escuta que o caso dele tem solução. Então aquele que caminhava em direção à morte, agora ele caminhava em direção à vida. Aquele que antes não tinha para onde correr, agora tem um destino. A menina deu um destino para ele. Ei, o nosso Deus pode te curar. O nosso Deus pode mudar essa situação. Deus usa a boca de quem o mundo ignora, irmãos, para anunciar o impossível. Não se sinta pequeno, amados. Na verdade nós somos pequenos, mas quantas pessoas estão esperando, precisando ouvir uma palavra? Quantas pessoas que encostam às vezes do nosso lado porque sabe que você carrega algo diferente com você. Às vezes a pessoa está agoniada, angustiada, querendo que você fale algo com ele. E muitas vezes a gente não fala do que a gente está conversando, amados. De futebol. As pessoas estão preocupadas com futebol, se vai ganhar, se vai perder. Não perdemos o tempo com as coisas do mundo, amadas. Tem pessoas aí fora que estão morrendo, precisando de uma palavra. Aquela menina falou poucas coisas. Aquela menina não pregou uma grande pregação, uma pregação inteira. Ela não estava preocupada com homilética, com exegete, com hermenêutica. Ela simplesmente falou que o caso tinha solução, que Deus poderia curar. Às vezes o que vai mudar a vida de uma pessoa é algo simples que vai sair da sua boca. Aquele homem carregava uma angústia de levar consigo um problema que até aquele momento não tinha solução. Mas bastou ouvir de alguém que Deus podia curar, que o seu coração se encheu de esperança. O que não havia esperança, agora tem esperança, amados. Agora ele que corria em direção à morte, está indo em direção à vida, ciente de que Deus pode mudar aquela situação. Deus usou uma jovem, amados. Quantos jovens usados nós temos aqui nessa igreja? Quantos velhos usados nós temos nessa igreja? Aquela jovem, amados, às vezes eu acho que esse texto tem mais para falar daquela jovem do que de Naamã. Se você for olhar a história daquela jovem, ela era escrava dentro da casa de Naamã. Israel já dominou sobre a Síria já pagou imposto para Israel, isso na época de Davi, mas as coisas mudaram. E com o tempo, a Síria gostava de descer até Israel e pegar ali algumas pessoas como escravos e levar para a sua terra. E uma dessas excursões levou essa menina. Essa menina foi tirada da família dela.
Ela foi tirada da zona de conforto dela, foi levada para uma terra que ela não conhecia, para uma casa de alguém que não conhecia, para a casa de uma pessoa que tirou ela da família dela. Mas se ela tivesse em Israel, ela seria só mais uma menina. Mas Deus tinha um propósito na vida dela. E o propósito da vida dela tinha salvação e libertação e cura. Ela tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida dela, amados. E muitas vezes o propósito vai levar junto conosco despedidas, tristezas, humilhações. Mas é Deus te usando e você tem que ficar ligado naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus não quer nós na zona de conforto, não. Enquanto nós estamos na zona de conforto, pessoas estão morrendo, precisando ouvir uma palavra, precisando de uma transformação, precisando de mudança de vida. E às vezes, o Senhor muda algo na nossa vida, nos tira de onde nós gostaríamos de estar, igual fez com essa jovem. Essa jovem gostava de estar com a família dela, eu imagino. Ela foi tirada para cumprir um propósito que Deus tinha na vida dela. E às vezes Deus muda a nossa direção, muda a nossa geografia, muda a nossa igreja, muda o nosso ministério. Pega você aqui e joga para outro lugar, porque Ele tem um propósito com isso. Uma vez eu trabalhava numa empresa, amados. Eu era vigilante. E às vezes Deus faz mudança na vida da gente, que a gente faz bico, bate o pé, reclama. Mas só lá na frente a gente vai ver o que Deus queria fazer através da vida da gente. Eu trabalhava num contrato, não sei se tem algum vigilante aqui. Oh, pastor Terclin. Quem é vigilante sabe, quando o posto é bom, a gente chama de postinho. Rapaz, ganhei um postinho. O muro tinha 3 metros de altura, cerca elétrica, barreira eletrônica. Eu estava mais seguro no meu posto do que em casa, irmãos. Naquele posto eu lia a Bíblia todinha. Todo dia eu chegava, lia 2 capítulos da Bíblia. Antes de ir embora eu lia 2 capítulos da Bíblia. De repente chegou a notícia: você vai ser transferido lá para a base, você vai trabalhar dentro do administrativo. Eu falei, não, deixa eu quietinho aqui no meu postinho. Não, você tem que ir, não tem escolha, você vai ter que ir. Eu fui, bati o pé, reclamei com Deus. Falei, Senhor, eu estava lendo a Bíblia, Senhor. Eu estava aprendendo a sua palavra. E a gente reclama, amados, porque nós queremos a zona de conforto. Só que a zona de conforto pode parecer vida, mas é morte. Porque fora da zona de conforto, você está salvando vidas. Eu cheguei naquela empresa lá e eu comecei a pregar para todo mundo dentro daquela empresa, amados. Eu tinha 1 ano de crente. Aí eu cheguei dentro da sala, eu trabalhava na escolta armada, então a gente dispensava os escolteiros. Você podia ficar à vontade, você podia ler um livro. Aí minha esposa me deu um livro chamado A História dos Hebreus. Ninguém tinha falado para mim que aquele livro era de consulta, então eu estava lendo de capa a capa. Aí chegava um chefão lá, ele abria a porta. Ei, tá tudo bem aí? Você está lendo o que aí, garoto? Eu falei, eu estou lendo a História dos Hebreus. É mesmo? Como é que é isso aí, cara? Eu falei, aqui conta a história dos Hebreus e tal. Aí, quando às vezes ele chegava lá, eu estava lendo a Bíblia, ele era desviado. Aí ele já nem cumprimentava mais o meu coordenador, já vinha direto em mim. E aí, Dilan, como é que tá? Tá lendo o que hoje aí? A gente começava a falar da Bíblia o tempo todo. Hoje ele é pastor. O meu coordenador falou, Dilan, esse livro que você está lendo aí, eu quero ler também. Ele baixou o PDF, começou a ler. Aí eu cheguei para ele e falei, ei, vou pregar quinta-feira, vamos lá para você me ver pregar? Ele, vou lá. Aí chegou lá, ele foi, gostou, foi de novo. Aí eu fui pregar de novo, chamei ele de novo, ele foi e aceitou Jesus. Meu coordenador aceitou Jesus. Aí ele chegou para mim e falou assim, Edirlan, a sua igreja é muito longe para mim. A igreja era ali no Visto do Mestre, filial do Visto do Mestre. Arruma outra igreja para mim ir, porque se eu demorar aí, eu tenho medo de desviar. Eu falei, rapaz, deixa eu pensar aqui. Aí eu lembrei de uma igreja lá em Jardim do Moeiro. Falei, rapaz, tem a igreja da pastora Cristina, vai lá, cara. Tem vários jovens lá, não importa, irmão. O importante é ele estar dentro de uma igreja sendo cuidado por alguém. E eu perguntei até a Aline, já foi, Aline, já. Perguntei a Aline se ela conhecia ele, ela conhecia ele. Aí
Eu pensei, aquela jovem, ela estava na zona de conforto dela, mas ela foi para a casa de Naamã para levar salvação e cura na casa de Naamã. Se Deus tiver que mudar a sua geografia, a sua igreja, a sua empresa, o seu emprego, para salvar uma vida, Ele vai fazer, porque não é sobre nós, é sobre Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, é salvar vidas, salvar pessoas. No começo você não entende, você reclama, você bate o pé, mas o propósito que Deus tem sobre a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Aleluias. Chega a hora que o copo transborda, irmãos. Eu trabalhava com um irmão que falava, rapaz, esse cara não fala de outra coisa não, só fala de igreja, só fala de Bíblia. Daqui a pouco eu estava perguntando para ele sobre Bíblia, sobre igreja. Então nós estamos aqui, amados, para falar sobre as grandes coisas que o Senhor irá fazer. Se eu tivesse lá no meu postinho parado, talvez eu estaria lá até hoje. Mas eu não teria visto grandes coisas que eu vi Deus fazer através de um pequeno testemunho. Não menospreze o poder de um testemunho, amados. Um testemunho pode mudar a vida, transformar a vida, trazer cura e restauração. Agora, essa jovem, amados, olha essa jovem, ela tinha tudo para odiar Naamã. Ela foi tirada da família dela, sabe lá como, se foi à base de morte, se mataram os seus parentes. Ela estava longe da sua casa, dentro da casa de Naamã. Muitas pessoas olhariam para isso e falariam assim, ele que morra. Mas ela não. Ela quis trazer para ele cura e salvação. Ela testemunhou, sabe por quê, amados? Nós damos aquilo que o nosso coração está cheio. Nós só podemos oferecer aquilo que o nosso coração está cheio. Às vezes as pessoas vão fazer mal para você. Alguém vai perguntar, mas você não guardou nenhuma mágoa, não? Não, porque não me cabe, meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. E a essência do nosso Senhor é o amor. Aquela menina estava transbordando o amor, amados. Ela fez aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, muito antes dele ter pregado. Ela amou os seus inimigos. Amar os meus amigos é muito fácil, amados. É bom. O mundo lá fora faz isso. Eles amam os seus amigos, mas nós fomos chamados para fazer a diferença. Fazer o que o mundo faz não vai fazer diferença nenhuma. Nós somos chamados para amar até mesmo os nossos inimigos. E essa menina dá uma grande lição para nós. Agora você olha, amados, se ela tivesse agido de forma contrária, se ela tivesse agido conforme o coração humano manda, dá o troco, deixa ele morrer, já está quase acabando, você vai se vingar. Por dentro de muitas pessoas, amados, do homem é assim, porque a nossa carne, ela grita vingança. Tem muitas pessoas querendo ser justificada e gritando, Senhor, me justifica, vem com justiça. Nós não devemos pedir justiça de Deus, não, amados. Isso tem que causar em nós temor, porque nós somos falhos. Nós devemos pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, tem misericórdia das pessoas que me perseguem. Senhor, tem misericórdia daquelas pessoas que fazem o mal, porque se eu fizer o mal também, não estou fazendo a diferença que o Senhor espera que eu faça. Agora, se essa menina, muita gente já pensa, ela não tinha nada a perder. Sabe, amados, quando você pensar que talvez você não tem nada a perder, pense que talvez você tenha algo a ganhar. Essa menina me chama muita atenção porque, e eu não vou falar aqui que o texto não diz, até porque não se fala muito dessa menina mais depois. Mas Naamã levou 340 quilos de prata para Israel, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Amados, o ouro está entre 600 e 700 reais o grama do ouro. Isso hoje dá 40 milhões de reais.
Se ele foi capaz de sair da terra dele e levar toda essa quantidade lá para Israel para presentear o rei, para presentear o profeta, o que ele poderia ter feito para essa menina? Talvez nada, o texto não diz, mas eu posso imaginar. Talvez ela foi abençoada. Mas uma coisa eu sei, ela estava escrava e presa naquela terra, mas ninguém pode prender um coração que é livre. O coração dela era livre, ela amava, ela fazia a vontade do Senhor e deixa isso de exemplo para mim e para você, aleluias. Naamã agora vai em direção da sua cura. Como eu disse, ele que caminhava em direção à morte, agora ele caminha em direção à cura. Da Síria até aonde ele deveria ir, né? Era aproximadamente 200 quilômetros da Síria até Samaria. Se você colocar em linha reta, dá 100 quilômetros, porém tem vales, tem montanhas, então dá aproximadamente 200 quilômetros. Então eu fico imaginando a ansiedade dele durante todo esse trajeto. Eu fico imaginando ele durante todo esse trajeto, imaginar ele sentindo a podridão subir aqui, o cheiro daquela podridão subir, ele falar, já vai acabar, logo eu vou ser curado e eu nunca mais vou sentir esse cheiro. Ele levou consigo riquezas, levou dinheiro não, levou prata, ouro, tecido, roupa, achando que ele poderia comprar o seu milagre. Deus não vende milagre, amados. Tudo que Ele tem para mim e para você é gratuitamente. Talvez você entrou aqui essa noite com tanto problema que você acha que você não é digno. Mas saiba que você é digno, porque o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Talvez o momento que você está vivendo não seja propício, mas o Senhor tem para mim e para você vitória que foi garantida naquela cruz. Não é dinheiro, não é dízimo, não é carro, não é cargo. Tudo isso vai ficar aqui, amados. O que o Senhor quer de mim e de você é obediência. Se tem alguma coisa que você pode conseguir na presença do Senhor, é através da humilhação e da obediência ao Senhor. Naamã chegou exaltado, queria ser recebido por um tapete vermelho talvez. Só que quando ele chegou lá, o profeta nem deu assunto para ele. Sabe o que o profeta fez? Mandou ele tomar banho. Vai tomar banho. Ele ficou revoltado, porque ele esperava que ele seria recebido com pompa. Ele esperava que o profeta ia colocar as mãos nele e ia curar ele. E muitas vezes é assim que a gente faz, amados. Nós queremos determinar como que Deus tem que agir na nossa vida. Nós precisamos de cura e queremos determinar como é que Ele vai nos curar. Nós precisamos de uma bênção e a gente quer determinar de onde vai vir essa bênção, como vai ser essa bênção, e não é do nosso jeito. Às vezes as coisas não saem como nós não queremos, não saem como nós queremos, e nós murmuramos, mas Deus continua no controle de tudo. Não era como Naamã queria, mas não significava que Deus não estava no controle. Pelo contrário, Deus queria ensinar muitas lições para Naamã. Amados, em tudo que nós passamos, nós devemos tentar enxergar o que o Senhor quer nos ensinar com aquilo que a gente está passando. A maturidade, ela nos ajuda muito. A gente sofre muito quando a gente está começando. Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer, a gente chora, a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, a gente acha que o Senhor não vai curar, a gente acha que o Senhor não vai dar aquela bênção que a gente espera, e quando você pensa que não, chega nas suas mãos muito melhor do que você podia imaginar. Não foi assim com Naamã? Quando chegou para ele, ele questionou: mas não é Abana e Farpar muito melhor do que o Jordão? Às vezes é assim, amados. Deus manda a gente fazer coisas simples e a gente quer escolher. Às vezes Deus manda você ir que os obreiros vão orar. Aqui não acontece isso porque a gente nem faz isso, mas eu já vi.
Às vezes Deus manda, ó, vai lá na frente que os obreiros vão olhar. A pessoa vai olhar, não, esse aqui não, esse aqui é Jordão, esse aqui é Abana, esse aqui pode orar. Ó, esse aqui é Farpar. As pessoas estão escolhendo. Às vezes a sua bênção vai vir de coisas simples. Coisas simples. Naamã queria coisas extraordinárias. Deus faz o extraordinário, amados, através de coisas simples. Através de coisas simples, Ele fez o extraordinário na vida de Naamã. Agora, sabe uma coisa que chama atenção aqui, amados? Naamã não queria entrar no Rio Jordão. Se alguém aqui já serviu o exército, a pastora Lídia está aqui, militar, ela sabe. O soldado entra em qualquer lugar. Ele é treinado para entrar na lama, para entrar na água, para entrar na sujeira, para comer o que tiver, para comer o que tem, da forma que tiver. Você acha que o Jordão era o problema para Naamã? Naamã não queria entrar no Jordão porque ele não queria expor as suas feridas. Existem curas que, para serem curadas, precisam ser expostas. Naamã não estava preocupado com a água suja do Jordão, não. Isso era fichinha para ele. Ele não queria que as pessoas vissem as suas feridas expostas. A cura que você precisa vai vir na hora que você expor as suas feridas. E expor as suas feridas está ligado com a humilhação que você não quer se humilhar. Às vezes expor a sua ferida é você pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu. Às vezes cobrir as suas feridas, mostrar as suas feridas, é você dizer um eu te amo que está guardado que você não fala. Às vezes expor a sua ferida é você chamar para aquele diálogo difícil. Às vezes a sua ferida é um pecado que você está escondendo. Não esconda as suas feridas. Apresente as suas feridas para o Senhor e receba cura na sua vida. Se for necessário, marca um gabinete pastoral, mas não deixe que feridas te tirem da batalha. Aleluias. Glória a Deus. O tempo hoje é curto, amados. Mas se você olhar nesse texto, você vai ver que Naamã era eu e era você. Não éramos de Israel. Não pertencíamos à terra de Israel. Estávamos no mundo aí, ó, lutando, guerreando, conseguindo títulos, conseguindo méritos, sendo considerados muitos como pessoas honoráveis, dignas de honra. Mas por dentro existia um vazio, uma ferida que nada poderia curar. E essa ferida só pode ser curada, só pode ser tampada pelo Espírito Santo de Deus. A menina que falou para Naamã talvez seja alguém que te fez um convite para ir na igreja. Vamos lá na igreja, que Deus pode curar, Deus pode sarar, Deus pode libertar, pode mudar essa sua situação. De repente você chegou aqui cheio de expectativa. Eu vou lá, eu vou ser curado. Eu vou lá, eu vou conseguir meu emprego. Igual eu já dei testemunho aqui. Cheguei na igreja lá cheio de expectativa que eu ia conseguir um emprego. Saí frustrado. Mas não é da forma que a gente quer. De repente alguém faz para você uma proposta simples para você ser curado. Você quer ser curado? Se humilha. Vai lá na frente. Levanta a sua mão e reconhece o Senhor como seu único Salvador. E a gente rebatia. A gente pensava, não, se o Senhor Jesus quer me salvar, Ele pode me salvar de onde Ele está mesmo, daqui mesmo. Não, mas para ser curado, nós tivemos que vir aqui na frente e nos humilharmos na presença do Senhor. E o que Deus tem para nós é muito melhor do que nós poderíamos imaginar. Olha Naamã. Naamã aceitou ir mergulhar no Jordão, depois que seus servos falou com ele. Olha, amados, olhando o texto assim, pode parecer que da casa do profeta até o Jordão era do lado, né? Mas ele teve que percorrer mais 50 quilômetros. E chegou lá, ele mergulhou. Ele deu o primeiro mergulho. Ele deu o segundo mergulho e nada aconteceu. Ele deu o terceiro mergulho, nada aconteceu. Ele deu o sexto mergulho. Eu fico imaginando aquelas pessoas
com expectativa olhando, e no sexto mergulho nada aconteceu. E tem muitas pessoas desistindo no sexto mergulho. Mas no sétimo mergulho ele foi curado. E o texto diz que a sua pele ficou como de uma criança. Naamã era general de guerra, talvez já era um homem acima dos 40, dos 50, não sei, mas ele não era uma criança. Ou seja, o que Deus fez para ele era muito melhor do que ele poderia imaginar. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite, eu não sei como estão as suas expectativas. Talvez as coisas não estão indo da forma que você queria que fosse, mas uma coisa eu posso garantir para você: o que Deus tem para você é muito mais do que você pode imaginar. Aleluia. Se coloca sobre os seus pés. Se você é pastor, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos os melhores materiais para o seu ministério. Entre no link que está aqui na descrição e confira.